Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Escutei alguém dizendo, tudo dentro do possível, Shimada. Tá bom, né? Aqui tá tudo bem. Hoje fez calor. Oh, estava um dia ensolarado. Ai, desculpa. Tomei café quente. Estava um dia ensolarado e Shimada foi fazer exame, mamografia. Depois dos 50, as mulheres têm que fazer mamografia e Papa Nicolau uma vez por ano, né? E como a minha médica sabe que eu sou um tanto esquecida quanto a datas, ela nunca me deixa esquecer. Minhas mamografias e Papa Nicolau estão em dia. É desconfortável? Não. Desconfortável é ter que pegar o ônibus. Sim, Shimada pegou o ônibus. Ela driblou todos os seguranças dela, os filhos. Foi andar de ônibus sozinha. Veja bem, não é que a minha família é super protetora. Meus pais eram um pouquinho, mas eu cresci andando com acompanhantes. Óbvio, muitas e muitas vezes eu driblei isso. Por quê? Porque eu queria usufruir do meu direito de ir e vir. Eu tinha que ir trabalhar, ir nos lugares, né? Eu não podia ficar esperando ter uma acompanhante. Muitas vezes eu tive namorado só para ter acompanhante, né? Porque, por favor, eu tinha que ir. E isso não é superproteção, é orientação médica, né? Tanto é que meus 2 filhos, o do meio e o mais novo, já levaram bronca do meu neuro. Eles nem estavam sabendo de nada, mas levaram bronca do meu neuro. Ele disse, a mãe de vocês não pode andar sozinha. E por que eles levaram essa bronca? Porque eu fui para consulta, para o exame, sozinha, não avisei ninguém, e eu tive crise e tiveram que ligar para eles e me buscar porque não iam me liberar sozinha. Alguém tinha que ir me buscar, me acompanhar, né? Às vezes eu driblo isso, que nem hoje. Eu detesto o ônibus. Eu passo mal no ônibus. Mas o horário que marcaram, o ônibus estava vazio. Então eu falei, eu vou. Eu preciso fazer isso. Eu sou atrevida, né? Sou. Eu enfrento meus medos. Eu encaro. Que nem eu fiz. Que nem eu fiz com meu ex-marido na festa de casamento. Ah, tinha que tirar foto com a família do noivo. Eu fui ficar do lado dele. E ainda dei uma cantada. Pra descontrair, né? Cantei. Tá gato, né? Eu sou dessas, eu enfrento meus medos. E eu fui. Peguei o ônibus. Eu não sei andar de ônibus. Não tenho hábito de andar de ônibus sozinha, né? Porque eu passo mal em ônibus, eu tenho que estar acompanhada, mas eu fui assim mesmo. Eu comecei a passar mal do caminho
daqui até o ponto de ônibus. Foi de leve. Não era nada da epilepsia. Era uma crise de ansiedade que estava se manifestando. Nada como ficar repetindo um mantra, relaxar o corpo, aproveitar a caminhada e focar na caminhada e procurar se acalmar. Deu tudo certo. Cheguei no hospital. Peguei a senha e fiquei lá na sala de espera esperando a minha vez de ser atendida. De repente, quem aparece lá? A minha irmã. Minha irmã com a mão tremendo. Minha irmã também tem ansiedade, muita. Só que eu acho que ela não cuida direito. E quando ela tá com muita ansiedade, a mão dela fica tremendo. E eu acho que essa tremedeira não é ansiedade. E ela estava lá. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela ficou preocupada. Ela ficou preocupada porque eu fui sozinha de ônibus, entende? Ela fez o marido dela levar ela até o hospital atrás de mim. Atrás de mim. Eu falei, não, pode ir para casa. Eu vou ser atendida rápido. Mentira. E na hora que eu for para casa vai estar tranquilo. Tá tudo bem. Você tem certeza absoluta? E eu intertida lá, preenchendo um formulário que a gente tem que preencher quando faz mamografia, né? Com certeza, pode ir de boa. Eu tava realmente super tranquila. Quer dizer, todo o esforço que eu fiz para me acalmar, para baixar o nível da minha ansiedade, tava querendo ir para cucuia. Como? Minha irmã se mostrando toda ansiosa. E aí eu estava me focando no formulário para não captar a vibração dela, porque senão a minha ansiedade ia voltar. E aí eu não ia conseguir voltar mesmo, né? Por 3 vezes ela disse que estava indo para casa. E do nada ela aparecia de novo e eu falava, você está fazendo o que aqui ainda? Ela não conseguiu. Quer dizer, não voltei de ônibus, voltei de carona. Então tá, né? Mas pelo menos eu fui, sozinha, de ônibus. Sim. Porque não, na verdade não tinha, nenhum dos meus filhos tinha como me acompanhar. O do meio, ele tá em lua de mel. O mais velho, ele não mora aqui, né? Os meus outros 2 filhos moram no mesmo bairro que eu, o mais velho não, ele mora lá na Praça da Árvore. E ele passa o dia inteiro dando aula. Ele dá aula no Senai. E o mais novo, ele tava cheio de celular para arrumar. Eu não ia ficar incomodando ninguém, dizendo, eu preciso da acompanhante para mim fazer exame. Não. Entre a minha saúde e a necessidade de acompanhante, eu fui sozinha mesmo. E apareceu uma coisinha na minha mamografia. Pode ser só não sei o que, calcificou alguma coisa lá, coisa do leite materno, né? As artérias onde passa o leite materno, acontece que às vezes calcifica ali. Pode ser isso. Então, daqui a 5 dias eu pego o resultado. Não tô preocupada.
tô tranquila. O importante é que todo ano a minha médica passa um monte de exame, o check-up anual e me vira do avesso. Esse ano ela caprichou, ela inventou mais coisa. Eu ainda tenho raio-x da face por causa da sinusite, raio-x do pulmão porque eu fumo, ultrassom das partes moles e por aí vai. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois dos 50. Por isso, esse é um bom tema para falar hoje. Explorar mais do 9º passo da jornada de autoconhecimento, a fase adulta e o envelhecimento. Alguém, que eu não conto para vocês quem é, deixou um comentário que eu fiquei bastante reflexiva. Esse alguém diz que precisa trabalhar o emocional porque não suporta a ideia de envelhecer. O que é a fase adulta? Entre tantas coisas, senão se preparar para envelhecer, se preparar para a nova fase de vida. Quer dizer, todas as fases de vida exigiam não apenas uma iniciação, como também uma preparação para a próxima fase. Toda a nossa vida é isso. A fase adulta também. O problema é que é na fase adulta que tudo que foi reprimido ao longo dos anos está no ápice. Está tudo lá. E tudo tem que ser curado, resolvido na fase adulta. Não pode ser levada para a velhice. Não. De jeito nenhum. Tipo a depressão. Um idoso não pode ter depressão. Um idoso com depressão, ele vai ficar doente. Vai desenvolver alguma doença. Qualquer outra coisa reprimida, sofrimento, dor, trauma, tudo que está reprimido, que for levado para a velhice, vai se transformar em doença. Faz isso ao longo dos anos, não é? Desculpa. Minha mãe, com 37 anos, ela começou a tomar medicação para baixar a pressão. Ela começou a ter problema de pressão alta. Cedo demais. E tudo isso que costuma dar depois dos 50, na minha mãe, foi muito precoce. E minha mãe, ela se foi com 57 anos. Eu tenho 54. Ela envelheceu rápido demais. Ou ela não se cuidou. Ela não cuidou do corpo e ela não cuidou da mente. Cuidar do corpo não tem nada a ver com vaidade estética, tá? É com saúde.
antes tarde do que nunca, eu percebi que eu precisava começar a me dar prioridade. Principalmente porque eu já criei meus filhos. Eu tô livre, leve e solta. Então, eu tenho que me cuidar e me preparar para envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. Mudar o modo de vida, os hábitos, tudo. Autoestima e amor próprio é se cuidar. Mas se cuidar não é ir apenas ao médico. Há outras coisas que devem ser feitas e nós é que temos que fazer a nossa parte. Ir ao médico é só uma delas. E quem alcança a dádiva de chegar à velhice precisa ter uma velhice plena, com qualidade de vida, com muito orgulho de si mesmo, pela vida que viveu, por tudo que construiu, pelas pessoas que surgiram a partir de si, pelo legado. Eu não estou falando de bens materiais, porque a velhice é se preparar para a próxima fase de vida, não da existência. O que vai vir depois desta vida depende muito de como você vai viver essa. Qual que é o medo de envelhecer? O que acontece no externo? Perder a beleza, ter ruga. Ai, esses dias eu tava aqui pensando, eu tô com ruga ou tô com marcas de expressão? Tem um monte de coisinha aqui na minha testa. É marca de expressão. Olha lá. De ficar levantando a sobrancelha. E quando eu faço assim, tem essa. A pessoa muito vaidosa vai falar, é marca, é ruga. Ai, socorro. Ai, ai. Se o medo de envelhecer é medo de perder a beleza, de perder a jovialidade, né? O brilho. Essas coisas vêm de dentro, tá? E tipo, você não é a imagem do espelho mesmo envelhecendo. Você não é a imagem do espelho. Se o teu medo de envelhecer é porque acha que vai ficar magrinha, raquítica, vai encolher, com os cabelinhos brancos, frágilzinha, cheia de ruga e pelanca, a sua mente está condicionada a pensar nisso, sabia? Toda vez que falamos a palavra idoso, ou envelhecer, ou velhice, a mente associa automaticamente a essa imagem daquele velhinho frágil de 105 anos. Sim, hoje em dia os idosos estão diferentes. Eu e minha irmã tem uma amiga que veio visitar a gente semana passada. Ela anda para cima e para baixo. Ela tem uma carinha de mocinha.
Eu fiquei chocada quando ela disse que ela tem 70 anos. E tipo, eu tenho mais cabelo branco que ela. Ela só tem uns tufinhos, assim, de cabelo branco. Eu não. Eu tenho um montão, por isso que eu pinto o cabelo. Não, eu não escondo os cabelos brancos. É que eu não sei se vocês perceberam, eu uso umas cores bem discretas, né? Aí quando você tem cabelo branco, as cores ficam mais discretas ainda. A vantagem do cabelo branco, você não precisa descolorir, entende? Pois é, eu tenho mais cabelo branco que ela tem 70 anos. Você não diz. Por quê? É o estado de espírito dela. É uma pessoa de fé, pra frentex, otimista. Sempre tem, tem assim, do tom da voz dela, algo assim, não apenas positivo. É como se o estado de espírito dela fosse alegria. Ela não é uma pessoa que fica se lamentando, não. A vibe dela é muito. Vocês já repararam que cada fase de vida é uma preparação? Ser adulto também é. A velhice não era um assunto que eu queria tocar agora, porque ele cabe mais lá na frente. A gente tem muita coisa ainda para falar do universo adulto. Adulto. Mas me preocupou esse comentário. Por que o medo de envelhecer? O meu filho mais novo, ele adora me trollar. Ele gosta mesmo de me perturbar. Por quê? Eu não compreendo sarcasmo, ironia, né? Eu nunca sei se ele tá brincando ou falando sério. É o jeito que ele fala. Desculpa. Então, vez ou outra, ele virava para mim e falava, no meio de alguma conversa, assim, quando eu contrariava ele, ou pegava no pé dele, ele dizia que eu ia ver, ele ia me colocar no asilo. Hoje ele fala, eu vou te colocar no orfanato. Eu faço piada com essas coisas, gente, porque eu tenho 3 filhos que têm opiniões diferentes. O mais novo diz que vai me pôr no orfanato, desistiu do asilo. O do meio diz que eu vou morar com ele. O mais velho diz que ele vai pagar cuidadora. Eu já pedi para ele colocar câmeras para todos os lados. Eu tô me cuidando para ter uma velhice com saúde, sabe? Sem esses. Ai. Tudo na vida da gente é escolha. Sabe o vídeo anterior? Queira
toda escolha é feita com base no que se quer. Qual é o medo de envelhecer? O medo por si só já gera uma energia que atrai, tá? Porque o medo, ele não existe para nos causar dano. Ele é como um alarme interno. Ele pede cautela, ops, cuidado. Quando se vibra o medo com essa vibração, nessa frequência de é desconfortável, você pode atrair o seu medo, entre aspas. A gente vai ter que conversar muito com isso. Existem dois significados de medo, o original e o inventado. O inventado, o medo é um alarme. Ele não é para imobilizar, paralisar, não. Ele pede uma pausa, ele pede atenção, ele pede cautela. É isso que é o medo, a função do medo. Por quê? Porque nós temos uma intuição capaz de nos avisar, capaz de nos fazer prever um perigo. E eu não sei porque a gente não dá atenção para ela. O animal também, através do instinto, ele tem um senso de perigo que está inconsciente, está dormindo, sei lá. Tanto o senso de sobrevivência quanto a intuição parece que dorme, porque o medo não é paralisante, não. Mas, por que você tem medo de envelhecer? Quando eu descobri que recebi o diagnóstico de epilepsia com 16 anos, eu também ouvi que era preciso muita disciplina no acompanhamento médico e no uso das medicações, porque era preciso saber, é só com o uso que a gente descobre qual a combinação perfeita. Para vocês terem noção, faz 3 anos e meio, ou 3 anos, que se descobriu a combinação perfeita. Quer dizer, até 3 anos e meio atrás, 3 anos, eu tinha crises epiléticas e às vezes tinha convulsão ainda. Tanto é que eu fiquei um período tomando carbamazepina. Tive que voltar a tomar essa jossa. E por quê? Eu tenho vários tipos de crise, vários tipos de epilepsia, mas uma eu não deveria desenvolver, nem ter, que é a mais severa. Se eu
Já que as minhas crises, elas são controladas por medicação, se eu tomasse tudo direitinho, eu ia ficar bem. E também ia ficar livre de algo que todo portador de epilepsia tem, o risco de morte súbita. Pode acontecer numa convulsão. Eu ouvi isso eu fiquei assim, como assim a pessoa morre do nada? Minha mente não processa isso. A pessoa morre do nada. Tanto é que quando alguém morre, eu fico assim. Você ouve um grilo aqui dentro. Como assim uma pessoa morreu, né? Ela estava aqui, não está mais. Eu fiz muita porcaria na minha vida. Eu fui muito autodestrutiva. Mas houve um momento que a luz da consciência deu uma iluminada lá no meu inconsciente, que eu descobri como a vida é maravilhosa mesmo. Entre morrer e envelhecer, eu prefiro envelhecer. O meu cérebro não processa a ideia da morte, né? Mas acho que derivou da epilepsia um terror noturno que eu tive até acertar a medicação. Toda vez quando estava para pegar no sono, numa fração de segundos, me vinha a consciência plena do que é não estar mais aqui, de não existir. Isso acelerava meu coração, eu já levantava, perdia o sono, não dormia, ficava a noite inteira acordada. Provavelmente isso ficou daquela coisa de você pode ter morte súbita. Por quê? Porque o meu consciente, ele não processa isso, mas está no inconsciente. Viver é tão bom. É tão bom que eu quero morrer idosa. Por quê? Porque quando meu corpo e meu espírito estiver exausto, muito exausto, eles vão liberar a minha alma. É capaz de eu morrer dormindo. Por quê? Porque eu não quero. Eu adoro, eu amo esse planeta. A vida é incrível. Tem tanta coisa assim. A vida é um leque de possibilidades, né? Ah, mas estimada, a gente vai envelhecer. Pois é. Uma médica me diz que nós mulheres começamos a envelhecer com 50 anos. Ou a partir da menopausa, né? Para mim foi no climatério mesmo. O climatério me trouxe a consciência de que eu estava envelhecendo. E aí eu comecei a fazer direitinho meus acompanhamentos médicos. Comecei a prestar atenção nas alterações do meu corpo. Fiquei por um ano observando quando que a menopausa ia chegar. Eu tive aquele calorão lá,
era toda madrugada às 3. Do nada eu começava a chutar, jogar as cobertas longe, porque eu não aguentava de calor. Durava o quê? Uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Não reclamava. Eu queria observar essas mudanças. É engraçado, eu faço isso desde que eu nasci. Eu não lembro muito bem eu recém-nascida, porque eu só dormia. Eu me lembro muito da minha mãe colocando a mamadeira na minha boca. Ela tentando colocar a mamadeira, eu abria meio o olho assim. Aí eu já senti o gostinho, farinha láctea, era uma delícia. E eu mamava dormindo. Eu só dormia quando era bebê. Mas aí quando eu comecei a sentar, eu comecei a prestar atenção. E até hoje é assim. Todas as mudanças do meu corpo, todas as mudanças de cada fase, eu procurei prestar bastante atenção, porque eu acho fantástico. E aí chegou a menopausa. E a minha mãe, com as amigas dela, ficava falando: ah, mulher com menopausa tem osteoporose, tem câncer, tem diabetes, tem não sei o quê, Nossa, a minha mãe era meio neurastênica, eu já falei? Era. Ela falava uma lista de doenças que vinham com a menopausa. Eu não acreditei, não. E continuo não acreditando, tanto é que eu não tenho nada disso, não. Eu tô com eu tô com colesterol um pouco alto. Eu tô tomando medicação, tenho que tomar por um mês. Sabe por quê? Que tá alto? Porque estimada só come pão, só come carboidrato, não come proteína. Estão pegando no meu pé faz um tempão. Por causa disso, eu vou ter que voltar pra nutricionista, que droga. É, porque eu não como direito. Eu comi direito a vida inteira, dá licença. Enfim. Mas é só tomar o comprimido que baixa rapidinho. O meu organismo adora uma substância química impressionante. Eu não tive nada dessas coiseiras assim. A minha mãe começou a ter problemas relacionados à idade com 37 anos. Eu tô com 54, né? Ela faleceu com 57. Eu quero viver o dobro que ela viveu. Então, eu faço o quê? Eu tô me cuidando. Não só indo no médico. E sem paranoia. Eu não tenho paranoia, não, de ficar procurando cabelo em ovo, sabe? Uma vez por ano eu faço check-up. Não fico caçando. Qualquer sintoma eu corro no médico. Não, 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 não. É cuidado. Cuidado mesmo. Por quê? Porque eu tô me preparando para envelhecer. Indo ao médico, não somente. Eu tô mudando meu modo de vida. Eu tô mudando meus hábitos. Não todos, alguns. Tô mudando minha alimentação.
Tô dando mais atenção aos meus hobbies, minha vocação, meu propósito de vida. Tô usufruindo mais do viver. Tô dura, mas pelo menos eu tô vivendo. Dá para viver sem dinheiro, sim, claro. O importante é ter comida, as contas pagas e perna para andar. O resto a gente dá um jeito. Tem umas coisinhas simples da vida que é tão satisfatória. E é independente se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Serve para todo mundo. É um estado de espírito, sabe? Eu tô tentando compreender o medo de envelhecer, sabe por quê? Me deu um estalo na mente, assim, quando no dia do meu aniversário, tipo, eu fiz 54 anos. E eu fiquei assim, como assim eu não sou mais criança, né? Porque as memórias da infância estão muito fresquinhas ainda. E aí eu me olho no espelho, quando raramente eu me olho, eu não tenho o hábito de me olhar no espelho, tá? É por isso que eu tô sempre descabelada. Eu não reconheço a pessoa. Tenho problema de identidade, transtorno de identidade, não. É consciência mesmo. Eu reconheço alguma coisa que está dentro da minha íris. Chega a me hipnotizar. Eu reconheço. Agora, esta carinha aqui, eu não. Eu nunca tive o hábito de olhar no espelho. Nós não somos a imagem no espelho. Nós somos que moramos dentro. Até coloquei a tirinha da Mafalda, até a Mafalda sabe, lá no post da comunidade. É uma dádiva envelhecer. É como domingo no casamento do meu filho, eu fiquei observando ele e a minha nora tirando foto e pensando, que dádiva eu tive, eu pude estar presente no casamento do meu filho. Eu gostaria de estar presente quando meus netos chegarem. Eu gostaria de estar presente quando meus netos completarem 15 anos. Eu quero fazer a iniciação da adolescência. Eu vou estar velha, idosa, quando isso acontecer, né? É uma dádiva estar aqui, tipo, pelo menos ver os netos. Imagine que graça uma pessoa que pode ver bisneto, que nem foi o caso da bisa dos meus filhos. Ela conheceu os bisnetos. É tipo teu legado. A fase adulta é a preparação para envelhecer como
todas as fases da nossa vida foi uma preparação para a próxima fase. E assim como a velhice também vai ser uma preparação para uma outra fase. Seria interessante que quem já está na fase adulta levasse muito em consideração a autocura, o auto-perdão, o autoconhecimento, encerrar ciclos, resolver histórias inacabadas aqui nessa fase e não levar nada para o seu envelhecimento. Não faça isso com você. E não tema envelhecer. Você não pode temer uma coisa que ainda não está escrito. O futuro está sendo construído. O futuro, ele é feito do teu hoje. Como que você pode temer a velhice? Ela não existe ainda. Você está aqui agora. Se foca nisso. Mas também se foca no teu autocuidado. Mental, intelectual, espiritual e físico. Você é 3 em 1. Corpo, alma e espírito. Os 3 precisam de cuidados. Se os 3 estiverem em harmonia, você flui. É tudo de dentro para fora. A juventude é estado de espírito, sabe? Sabe o que eu tô pensando? Eu tô tentando imaginar, né? A pessoa tem medo de envelhecer porque provavelmente ela imagina como vai ser o envelhecimento dela ou ela acredita piamente nesse padrão que está implantado na nossa mente, que a velhice é de determinado modo, mas olha quantos idosos temos, muito mais saudáveis e ativos do que os jovens. Os jovens hoje em dia não estão aguentando nada, né? Nossa. Aliás, os idosos estão mais inteirão que os jovens, inclusive, né? De saúde, de cabeça, de tudo. Eu não consigo, né? Porque eu tô aqui, eu não tenho como pensar como eu vá ser velhinha. Mas a criança tá fresquinha aqui na memória. Tanto é que com a questão da descalculia, né? Eu não tenho muita noção de tempo, dimensão, proporção, nada que é numérico, aí eu alcanço compreensão. Então, tipo assim, eu tô aqui agora. A memória tá fresquinha, quer dizer, ontem eu fui criança. Quem me garante se hoje eu ainda não sou? Porque o que eu me lembro parece que foi ontem. A sensação é forte. E se a imagem que eu vejo tá me enganando? Ou
Eu já posso ser uma idosa esquizofrênica, me vendo como eu era na juventude. A gente tem que tomar muito cuidado nos nossos sentidos, viu? Principalmente se a gente não usa a percepção. Os nossos sentidos sozinhos são um perigo. Que tal se focar apenas em ser você? Veja bem, ao longo de todos os passos da jornada de autoconhecimento, há uma frase que ela constantemente é repetida: você não é a imagem do espelho. Você tem medo de envelhecer por quê? Se prepare para envelhecer, para não tornar os seus medos realidades. E para não usar o medo da maneira errada, da maneira distorcida, porque o medo não é algo negativo. Ele foi transformado em algo negativo. O medo, ele não vem para paralisar, para imobilizar. O medo é um alarme interno que pede calma, atenção, cautela. É a intuição. O medo é um dos alarmes da intuição. Tá te avisando. Às vezes está avisando para você, se cuida. Você tem medo de envelhecer por quê? Então, trabalha para evitar que isso aconteça agora. Se cuida. Se prepara. Não fomos preparados devidamente para cada fase da vida, né? Que nem, por exemplo, a adolescência não é uma festa de debutante. Isso não é a iniciação adequada para adolescência. Engraçado que só tem festa de debutante com 15 anos, né? E as outras fases da vida? Aí a pessoa vive eternamente com 15 anos. Escrevam no diário de vocês qual é esse medo. Qual o seu problema em envelhecer? Não vou nem falar medo. Qual que é o seu problema com envelhecer? Expresse tudo. Expresse tudo para que você possa reler e compreender. É preciso curar as outras fases da vida. Tudo o que surgiu de sofrimento, dor, dilemas, traumas, histórias inacabadas de cada fase da vida e que se acumulou tudo e está aqui, na fase adulta, no ápice. Não cria mais uma, duas, três, nenhuma. Não cria mais. Tudo isso tem que ser curado e resolvido para não ir
para o idoso. Você não tem a tua criança interior que você tem que amar, cuidar? Você está enfrentando seus traumas, seus dilemas, seus demônios interiores para salvar a tua criança, para cuidar da tua criança. Não cria um pesadelo para o teu idoso, o idoso que você vai ser. Se foca no aqui e agora, porque o amanhã é feito do hoje. Não tenta dar saltos quânticos em realidades que ainda nem começaram a ser construídas. Fica aqui. Se tiver que olhar para alguma direção que seja para o passado, se for necessário, regredir e resolver algo. Ou admirar a jornada que foi sua vida. Depois do envelhecimento, a gente vai para outra fase. Nessa outra fase, seria muito interessante que a gente também não levasse o que está acumulado aqui na fase adulta. E se você ainda é jovem, não é adulto, não seja tão inconsequente com você mesmo, nem autodestrutivo, porque isso vai se refletir quando você for adulto, em consequências e efeitos. Os jovens também envelhecem. O envelhecimento dos jovens é ser adulto. O envelhecimento da criança é ser adolescente. Eu estou pensando como fazer despertar em vocês o orgulho em ser a maravilha que são vocês, quem vocês se tornaram. Porque eu tenho certeza que na realidade de vocês aí, deve ter muito adulto da mesma idade que vocês. Se vocês se compararem, não do modo errado, né? Sempre se depreciando e achando os outros melhor. Não, dessa forma não. Se auto-reconhecendo. Tem adulto de sobra aí, de exemplo, para você ver como você foi longe, como você se superou. Anotem. Anotem qual o problema de vocês em envelhecer. E o que é exatamente para vocês ser adulto. Analisem tudo isso. E observem se o resumo de tudo é igual a: eu não vivo do jeito que eu gostaria de viver e não sou quem eu sou de verdade. Vamos refletir? A gente volta com o nono passo, tá? Beijos na alma.